Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você com exclusividade que o Coronado pediu a rescisão. Isso não é exclusivo, vou te falar o que é exclusivo, uma polêmica nessa rescisão e eu vou te contar os detalhes sobre isso agora nesse blend de informações. Vamos também falar com exclusividade que o Corinthians encaminha a renovação de João Pedro Tchoca, zagueiro do Corinthians. Um dos zagueiros deve renovar o contrato com o Timão. Ainda sobre o mercado da bola, Romarinho foi oferecido ao Corinthians, foi barrado, interessa, está na pauta. Tudo isso agora nesse blend que ainda tem, claro, para você a situação de Memphis Depay. Ele se reapresenta neste sábado, o Corinthians pagou, quitou a dívida com o Memphis, tudo isso agora para você nesse blend. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos e criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. E vamos para cima falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Romarinho foi oferecido ao Corinthians, tá? Ele, através dos seus agentes, empresários, chegou ao Corinthians o interesse dele em voltar ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Enfim, Romarinho quer voltar, né? Já veterano Romarinho, né, que fez aquele gol, né, enfim, inesquecível na final da Libertadores, mas o Romarinho agora está com 34 anos, né? Passou pelo Al Jazeera, Al Ittihad, Neon, Al Rayyan, enfim. E não renovou agora com o clube do Catar, quer retornar ao futebol brasileiro e prioriza o Corinthians na sua volta, tá? Fabinho Soldado vetou a contratação do Romarinho e inicialmente não gostou, né, da ideia de ter o Romarinho. Para mim tá certo, enfim, mas comente aqui embaixo você, o que você acha, você acha que o Corinthians deveria aceitar o Romarinho porque não tem ninguém? Comenta aqui, deixa o like, inscreva-se no canal e fale para mim o que você acha de Romarinho oferecido e rejeitado no Corinthians. Olha só, o Corinthians pagou os direitos de imagem de Memphis Depay. O Corinthians, na verdade, nem considerava um atraso e eu já trouxe isso ontem para vocês. Precisava o Depay emitir a nota, tá? Aliás, está acontecendo isso com vários jogadores. Os jogadores precisam emitir a nota para receber e tem jogador que está que o Corinthians está devendo só por causa disso, não é só o caso dos direitos de imagem do Memphis, não, avaliados em 1.700.000, quase 1.800.000. Tem jogadores também, porque antigamente estava sendo, as contas estavam sendo pagas dessa forma, tá? Dessa forma, né, de alguns jogadores recebendo sem emitir nota, agora é só com nota. Então, no caso do Memphis, o Corinthians pagou. Os outros 4 milhões, o Corinthians já tem, né, o que vai apresentar ao Memphis. O Corinthians vai se reunir com o Memphis Depay neste sábado no CT Joaquim Grava, pessoalmente, e apresentar para ele uma proposta de poucas parcelas para quitar aí cerca de 4 milhões e pouco, tá? De reais. Então o Corinthians já vai fazer essa proposta para quitar, não tem salário atrasado, nem CLT nem imagem agora, já que ele emitiu a nota e recebeu, tá certo? Então tá tudo ok com o Memphis Depay, claro, faltando esse pagamento. Vamos ver se ele vai aceitar isso parcelado. Enfim, vai ser amanhã essa conversa no CT Joaquim Grava. Então, informação importante, tá? Para você, torcedor corintiano. Memphis Depay, as luvas, né, do Memphis, né? As luvas não, premiações, né, do Memphis em relação ao Paulista não foram pagas, mas o Corinthians quer dividir isso, tá? Quer pagar isso de forma dividida, tá? E já pagou os direitos de imagem que estavam atrasados, um mês só, de 1.700.000 e pouco, e agora, né, vai ter essa reunião com o Memphis no sábado. Vamos aguardar, né, para ver como é que vai ser. No Corinthians todo mundo dá que ele se reapresenta normalmente, ele inclusive falou que nem sabia que os seus advogados haviam pedido, né, haviam cobrado essa dívida, tá bom? Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha disso tudo. Vamos seguir falando do Coringão, informação exclusiva para você, né, o zagueiro João Pedro Tchoca, jogador, né, revelado nas categorias de base do Corinthians, está negociando a sua renovação contratual com o Corinthians até o fim de 2029, tá? A situação já está bem adiantada, o Corinthians demonstrou interesse em renovar com o João Pedro Tchoca, porque o jogador havia recebido algumas propostas, né, do futebol brasileiro, também de fora. É um atleta que foi revelado pelo Corinthians, chegou a ser titular esse ano, né, teve uma infelicidade naquele pênalti lá
no jogo da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Enfim, perdeu espaço. Acho que foi até um jogador injustiçado, porque nunca jogou do lado direito da defesa, que é a sua posição, sempre jogou do lado esquerdo. Enfim, não que ele não tenha errado, não que ele seja um craque, mas teve gente que errou muito mais e não perdeu espaço, e o João Pedro Tchoca perdeu espaço, e para mim ele ainda é melhor do que muito zagueiro que tem lá. E vai renovar com o Corinthians agora até 2029. Eu acho que o Corinthians faz o certo em renovar com o Tchoca, porque o Corinthians tem que reformular a zaga, e dos zagueiros que tem lá, eu ficaria com ele, com o Gustavo Henrique, e o restante faria uma reformulação. Mas enfim, quem sabe até o André Ramalho voltando a jogar bola, né? Mas o João Pedro Tchoca é um jogador barato, tinha um salário muito pequeno no Corinthians, né? Coisa de 15 mil reais. Enfim, teve que ter uma reformulação no salário dele, já tinha renovado agora até o fim de 2026, e agora renovando até o fim de 2029. Então, João Pedro Tchoca tem aí a sua renovação praticamente encaminhada com o Corinthians. Informação exclusiva, viu? Se você dos sites aí que cobrem o Corinthians, perfis, dê o crédito, tá, para o jornalista Samir Carvalho, canal Café do Setorista, que está sempre trazendo a informação em primeira mão para vocês, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal João Pedro Tchoca com renovação encaminhada no Corinthians, dedo no like. Olha só, né, falamos de João Pedro Tchoca, falamos de Memphis, falamos de Romarinho, agora vamos falar de Coronado. O Coronado pediu a rescisão contratual no Corinthians. Amanhã vai haver uma conversa, uma reunião no CT Joaquim Grava, também com o jogador, tá? Para tentar alinhar essa situação. O Coronado quer sair do Corinthians e pediu a rescisão. Partiu dele, tá? Da parte dele em rescindir o contrato com o Corinthians. É o Coronado que quer sair. Só que aí tem uma questão que eu apurei com exclusividade, né? Há um pedido que eu considero um pouco abusivo do Coronado, e eu vou te falar agora com exclusividade. Vamos lá, olha só, o Coronado eu trouxe com exclusividade há 2 dias que o Corinthians deve 10 milhões de reais a ele, lá, né, claro, de Augusto Melo e companhia, herança de Augusto. 8 milhões de reais são só de luvas e 2 milhões de comissões, né, para o seu empresário, que, enfim, seu staff que cuida da sua carreira. Total 10 milhões. Na rescisão, ele quer receber os 10 milhões e metade do contrato, metade do restante do contrato. Aí é complicado. O cara quer deixar o Corinthians, ele que quer sair, ele que pediu a rescisão, e ele quer receber metade do contrato, sendo que ele tem proposta da Arábia. Olha só. Então é assim, né, velho? Todo mundo também, tudo bem que o Corinthians, a nova diretoria, não tem culpa do Augusto ter deixado 10 milhões de dívida com o jogador. É difícil você negociar com alguém que você deve 10 milhões, né? É difícil. Só que é o seguinte, o Coronado recebe 2 milhões por mês. Tá? Vamos contar de julho até dezembro, são 6 meses. Então, de 2 milhões, se ele ganha 2 milhões por mês, a gente está falando aí, né, de 12 milhões de reais, né? Se for somar aí 12 milhões cada mês, enfim, é uma loucura o tanto que o Corinthians tem para pagar, né, pro Coronado. Se ele quer receber metade, ele quer receber 6 milhões. Então a situação realmente, né, fica complicada, porque ele quer receber, né, julho, né, 2 milhões julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Dezembro. Se fosse 1 milhão, né, daria 6 milhões, mas são 2 milhões, então são 12 milhões. Ele quer receber metade, exatamente os 6 milhões, tá? 6 milhões mais 10 são 16 milhões. Então é uma situação complicada. Para rescindir, ele pediu a rescisão, mas ele quer receber 16 milhões de reais nessa rescisão, que são os 10 que o Corinthians deve e metade, né, do seu contrato com o Corinthians. Aí fica difícil, a gente vai ter que sentar. Esse sábado vai ser um dia decisivo, né? O Corinthians senta para negociar com o Memphis, senta para negociar com o Coronado, para quem sabe aí, né, conseguir, né, rescindir o contrato. Eu acho que o justo seria Coronado ir embora e o Corinthians parcelar essa dívida, até porque não tem como pagar à vista. Tem que parcelar essa dívida de 10 milhões, que é justo pagar, é direito dele, foi acordado. O Corinthians parcelar essa dívida de 10 milhões e não pagar mais nada. Ele quer sair, entendeu?
Tudo bem, o Corinthians já vai... É que ele sabe que o Corinthians vai estar economizando, que ele vai ficar aí sem jogar, o Corinthians vai gastar 12 milhões com ele, tá? Se ele sair assim, o Corinthians economiza 6, só que poderia muito bem, né? Ele abrir mão de tudo, enfim, já que ele quer ir embora, e o Corinthians pagar só os 10 e não 16. O que você acha disso? É exclusivo para você comentar aqui. Dedo no like, tá bom? Dedo no like, dedo no hype, me ajuda aí, você que gosta do canal, né? Pô, entende que o nosso trabalho é justo, é honesto e sempre traz a informação aí na temperatura certa, se não é em primeira mão, é na temperatura certa para você. E aí, Fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Corinthians reintegra ex-diretor demitido para a área de tecnologia. A gestão interina de Osmar Stab nomeou Marcelo Munhoz como novo diretor de tecnologia do Timão. Ex-chefe do setor, Munhoz havia sido demitido por Augusto Melo em janeiro, mas agora retorna ao cargo, mesmo que a função não conste no estatuto do clube, ou seja, sendo remunerada. Marcelo ficou conhecido após denunciar irregularidades no programa Fiel Torcedor, como a prática de cambismo, e criticar a contratação da BPS como empresa responsável pelo reconhecimento facial na Neoquímica Arena. Com a troca de comando, o clube rompeu com a BPS e firmou nova parceria com a Ligatec para a instalação do sistema no estádio. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.